Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Marcos Torres falando, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu faço tutoriais, tenho um podcast chamado Art Hacks e também faço análise. Hoje a gente vai analisar um jogo, a parte da concept art, e o jogo de hoje é Days Gone. Bom, o Days Gone ele é um jogo meio engraçado, assim, como é que eu posso dizer? Ele sofreu de um certo mal de época, vamos falar dessa maneira. Ah, bom, quem é um pouquinho mais velho, não, nem tão velho na verdade, sabe que aquela época ali dos 2010 a gente teve meio que uma explosão dessa onda de filmes com zumbi, séries com zumbi, a gente teve o Walking Dead. E o Days Gone, a primeira vez que ele teve, digamos assim, uma demo foi na época de 2014. Eu lembro que teve uma demo muito boa, que acho que apareceu no E3, uma coisa assim, que era o personagem principal fugindo de uma horda de zumbis numa parte que era tipo uma fazenda, assim. E era impressionante, assim, pelo fato de que, claro, o cenário conseguia segurar todo aquele número de polígonos e de coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo o que tinha de ação e como é que funcionava a coisa. Só que aconteceu que o jogo de fato foi sair lá em 2019, ou seja, eu não lembro se foi 2016 ou 2014, enfim, essa demo, mas é muito tempo, sabe? Foi um bom tempo depois e eu entendo que, claro, um jogo de mundo aberto, ele vai ter que ter esse tempo de desenvolvimento, é meio impossível tu apressar muito um jogo desse, a não ser que tu deixe tudo muito procedural, e a gente sabe que alguns jogos que fazem isso acabam ficando muito sem graça. E assim, 2019, eu acho que o gênero zumbi já estava meio gasto, eu acho que o gênero mundo aberto também já tinha vários exemplos que talvez funcionassem muito bem e era difícil, digamos, atingir essa barra. E eu acho que o jogo acabou ficando meio nichado de certa maneira, assim, então ele também teve problema de bugs no lançamento dele, que eu saiba. E isso também prejudicou muito, assim. Acho que no mesmo ano, ele também saiu no mesmo ano do remake do Resident Evil 2, que foi, ganhou acho que jogo do ano, não sei, concorreu. Então, assim, ele teve vários probleminhas, mas eu acho que de certa maneira ele ainda é meio injustiçado, assim, sabe? Eu acho que ele é um jogo bem legal, ele é um jogo bem interessante. E claro, dentro dessa proposta, zumbis e tudo mais, eu acho que ele apresenta uma nova ideia pro gênero, assim. Ele enfatiza muito esse personagem principal, que basicamente é um motociclista, ex-fuzileiro, sei lá o que, né? Porque a gente tem que dar um contexto militar para ele saber usar tanta arma, que tá procurando a mulher dele depois que aconteceu esse apocalipse zumbi, eles foram separados, ela pegou um helicóptero, ele teve que ficar para ajudar um amigo, e assim começa o jogo. E assim, eu acho muito legal essa key art que foi usada para capa de jogo, para várias coisas. Na verdade, para capa de jogo não, mas para muitas coisas, que ela mostra exatamente o que é o jogo em si, né? Essa ênfase que tu tem nessa travessia do várias partes desse espaço com a moto, né? Ele enfatiza muito menos cidades e muito mais essas áreas rurais, enfim, mais naturais. Tu tem essa coisa de ter os ladrões, né, que tentam roubar tuas coisas ou tentam botar armadilhas, e tu tem as hordas, né, que é, digamos assim, a cerejinha do bolo desse jogo, né? E outra coisa que eu acho que foi um problema para esse jogo foi o fato de que a parte interessante mesmo, que é essa coisa das hordas, ela só passa a ser mais acessível, entre aspas, mais pro final do jogo, assim, sabe? Então, se tu pensar que é um jogo que tem mais de 30 horas, é bastante tempo de investimento. Mas enfim, vamos falar da arte em si. Bom, aqui a gente tem umas explorações do Deacon, né, que é o personagem principal. Eles queriam entrar muito nessa ideia de fazer um cara meio biker, né? Essa coisa bem, como é que eu posso dizer, uma cultura mais que não fica tão, não é tão presente assim no nosso dia a dia, né? Então, eu acho engraçado que, claro, eles têm vários elementos em cima disso, né? Eles têm essa questão de tu ter justamente a roupa, as tatuagens, a moto em si, sabe? E o que eu acho interessante é que, claro, tinha coisas muito estereotipadas aqui, quando tu vê essas explorações, esses photobashes aqui em cima, né? Tu vê que tem aquela coisa clássica de ter uma bandana, de tu ter a jaquetinha jeans recortada, assim, sabe? Essa aqui parece até o Exterminador do Futuro, né? Com essa pistolinha, né? As pistolinhas não, no caso, a espingarda cortada. E eles acabaram indo pra uma coisa que ficou um pouco mais, como é que eu posso dizer, na minha opinião, mais moderna, assim, sabe? Acho que funciona muito bem, na verdade, essa ideia de ter ele com um boné também, sabe? Acho que deixa ele um pouquinho mais atual, assim, e menos aquela coisa. Parece que eu tô jogando um Blackthorn, sei lá, sabe? Então, eu gostei bastante do resultado final, sabe? Acho que funcionou muito bem. Aqui a gente tem explorações que são das tatuagens dele, e é interessante ver como eles tiveram esse nível de detalhe na hora de fazer o personagem,
Porque todos os personagens que têm tatuagens, eles literalmente têm uma prancha dessas mostrando direitinho como é que foi feita cada tatuagem, assim, sabe? E eles tiveram uma pesquisa a fundo, tanto em tentar entender como é que são esses tipos de tatuagem, como é que é o estilo de caligrafia, como é que é o estilo de traço, para justamente conseguir enfatizar até mesmo a questão da personalidade. Todas as tatuagens do Deacon, no caso, são preto e branco. Tem muito ênfase nessa coisa de ser um pouco mais, até em termos de shape design, tudo mais pontiaguda, né? Essa coisa das tribais, das tatuagens old school, que é uma coisa muito comum em motoclubes. Ele tem um motoclube tatuado nas costas, no caso, né? E a moto dele, né? Acho que a moto é uma coisa que é impossível não falar. A moto eu acho que é uma coisa que é um elemento principal assim, no jogo, porque tu pode, eu não vou dizer customizar, mas tu pode botar upgrades nela, tu vai melhorando ela e tu vai deixando ela mais interessante. O que tu pode customizar no caso é o tanque, né? Que tu pode fazer tanques de gasolina diferentes, assim, com uns decals, né? Com uns adesivos que tu pode botar. E, cara, o legal é que ao mesmo tempo que ela consegue ser uma bike que parece realmente um motociclista, ela tem essa coisa de, bom, ela tá adaptada ao jogo em si, no caso, essa parte do survival, essa parte justamente de ser um mundo pós-apocalíptico. Então ela é reforçada, ela tem essas partes aqui, compartimentos para carregar, ela tem esses vergalhões aqui também, os tipos de rodas. Eu acho que funciona muito bem e uma coisa que eu acho legal é que realmente ela dá uma sensação de que ela funciona bem dentro, em termos de gameplay, sabe? E aqui a gente tem... Isso aqui é legal que são os pets, né? Quem não sabe pets, e não é pets de cachorro, tá? É pets, assim se escreve. São bordados que tu coloca em jaquetas e tudo mais. É uma coisa que é comum não só na cultura de motociclistas, mas também na cultura de outras subculturas, como a cultura do metal, o pessoal faz muito isso. Tem os patches de banda, tem as jaquetas com esse tipo de coisa. Nesse caso, claro, a gente tem até essa questão de ter hierarquias dentro de motoclubes, né? Tu tem essa coisa de ter capitão, ter presidente, aqui no caso ele é road captain. Eu não sei exatamente. Ah, Nomad, no caso, seria quando ele para de andar com o motoclube, ele começa a andar sozinho. Então, são nomenclaturas que existem dentro dessa subcultura e eu acho interessante eles trazerem isso para um jogo, assim, embora ainda sinto que isso foi pouco explorado, poderia ter sido mostrado um pouquinho mais, sabe? Aqui a gente tem os anéis e dá pra ver até que tem umas esculturas em ZBrush, mas as explorações iniciais foram feitas basicamente em line art, com um básico de sombreamento aqui. E isso são detalhes muito pequenos no personagem, isso que é interessante, né, gente? Mas mesmo assim, teve todo esse cuidado. Principalmente porque é um personagem principal que vai estar mais próximo da câmera. Aqui a gente já tem basicamente uma dos postos de. Como é que eu vou dizer? Uma safe house, sei lá, uma casa segura, como tu quiser chamar. A primeira do jogo, né? Que ela fica bem nesse alto dessa colina. Acho muito legal a maneira como eles pensaram isso, tanto em termos de estrutura dentro do level, como em termos de arte em si. Porque realmente ela fica bem na parte mais alta da parte inicial do jogo e tu consegue ter uma vista de tudo que tá acontecendo, assim, usar o teu binóculo e tudo mais, sabe? Aqui a gente tem já a versão 3D de como é que ficou. Claro, ficou um pouquinho mais simples, né? Não ficou tão bonitinho assim. Mas acho interessante essa pintura aqui de mood, como ela é solta, né? Como ela tem essa coisa das pinceladas bem soltas e ao mesmo tempo dá pra entender o que tá acontecendo, né? É muito mais de ter uma ideia, uma visão, assim, e depois, claro, se consegue se construir isso no 3D e de uma forma final. Aqui a gente tem, parece ser algumas exploraçõezinhas de storyboard da história em si. Então a gente teve que ficar com esse nosso amiguinho, ele teve alguns problemas. E o que eu acho legal desse jogo ter bastante storyboard, que assim como os jogos como, por exemplo, Last of Us, enfim, jogos que tem essa coisa mais cinemática, é necessário ter esse tipo de trabalho aqui. Acho que mais do que necessário ter esse tipo de cuidado, assim, justamente para pensar enquadramentos que fiquem legais, para pensar como que tu consegue contar e mostrar detalhes que muitas vezes o player não tá vendo quando ele entra. Principalmente porque esses ambientes eles são muito apinhados de detalhe, como dá pra ver aqui, sabe? Aqui é uma casinha que tem outro desses acampamentos. Mas assim, tu tem várias coisas, assim, nem todas são interagíveis, infelizmente. Mas eu acho interessante aquela questão de design de ambientes, no sentido de o ambiente conta muito da história, né? Do que tem, do que não tem, do que tá gasto, do que não tá gasto. Essas coisas são muito importantes, gente. Aqui a gente tem um amiguinho aqui do Deacon, que é o Boozer. Olha como é solto esses sketches aqui iniciais, né? Chega a ser uma coisa meio
quase expressiva, assim, pincelada bem solta, sem muito um apego, assim, de ter uma definição clara de como é que é aquela roupa, como é que é aquele detalhe. Esse é o design final do Boozer, né? Ele ficou dessa maneira, com o cabelo raspado e uma tatuagem. E aqui a gente tem umas explorações pra touca, pra alguns outros detalhes, assim, né? Já são uma mistura de fotobash com pintura, assim. É bem interessante, novamente, a soltura de fazer isso daqui. Porque eu acho que é muito aquela coisa de tu olhar dessa distância aqui também, né? Olhando assim, tu foca muito mais nas cores, muito menos nos detalhes, muito menos nas texturas terciárias, sabe? Fica mais uma leitura primária e secundária de detalhes. Uma coisa que é legal é que esse jogo ele se passa no Oregon e a desenvolvedora, que é a Bend Studio, ela também é do Oregon. Então eles tiveram todo um estudo dessa parte de propaganda, de como é que funciona a comunicação visual de coisas locais deles e tentaram até trazer algumas coisas que fazem referência a isso. Então eu achei muito interessante ver como tu passa por essas placas e como teve esse cuidado de, bom, vamos fazer uma pintura específica para esse tipo de coisa aqui, para justamente trazer isso, até porque o jogo ele passa acho que 2 anos depois que aconteceu o apocalipse, então digamos que as coisas ainda estão lá, né? Ainda estão inteiras naquelas, né? Não está tão destruído. Aqui a gente tem a placa aplicada, né? No momento do jogo, e aqui a gente tem o lugar, né? O local, né? Ficou bem interessante. Acho que isso é uma coisa que, claro, eu já falei em outros vídeos, mas tu ter essa questão de ter marcos marco visual, no caso, né, para os lugares, como é o caso de tu ter essa cabaninha aqui com neon. Quando o player vai passar por isso daqui, claro, tem a questão das luzes, né? Mas ao mesmo tempo tu ter essa iconografia, de tu não sentir que tu tá passando sempre pelos mesmos lugares, de que aquele lugar tem um visual, alguma coisa que marca ele e que determina aquele lugar. Isso ajuda muito a tu te encontrar espacialmente e não sentir também, claro, que o jogo tá repetitivo. E é legal ver também que até mesmo alguns pedaços do jogo, isso aqui não foi. Quer dizer, eu não lembro se isso aqui chegou a ter, porque no caso eles tinham as partes que são de contenção e tudo mais, mas acho que essa parte específica não chegou a ser usada, mas acho interessante ver como que eles conseguem pensar essa questão do layout da destruição. Isso é uma coisa que parece muito invisível em alguns jogos desses, principalmente jogos pós-apocalípticos e tudo mais. Mas existe sim um trabalho que a gente até consegue ver uh, algum feedback, alguma coisa para realmente transformar essa organização em algo mais interessante, mais organizado. Dá para ver que talvez isso aqui fosse um sketch preliminar e daí daqui para cá decidiram fazer algumas mudanças, né, para vir para essa última versão aqui que depois virou esse Photobash. E assim, mesmo quando tu quer fazer algo desorganizado assim, tu tem que ter uma certa leitura, sabe? Tu tem que indicar onde é que tu tá querendo ir com isso daqui, sabe? Não dá pra simplesmente achar que, bom, vou jogar um monte de carro e deu, assim. Mas é bem interessante ver, embora isso aqui não tenha traduzido exatamente assim como no final do jogo, já dá pra ter uma ideia de vários elementos, assim, sabe? Tipo, aqui a gente tem uma tendinha de venda, né? Uma tendinha de armas. E interessante ver que essa pintura também ela é feita de maneira bem solta, com várias colagens e tudo mais. E eu acho que o que é importante aqui, novamente, é entender essa ideia de materiais, de contrastes e de detalhes, de distribuição desses detalhes. Até algumas ideias que acabam tendo, por exemplo, esse lance de usar uma lona improvisada, jogar uns pneus para não sair voando a lona, que é uma coisa que a gente vê muitas vezes, até aqui no Brasil, né, quando tu entra numa comunidade carente, o pessoal às vezes joga pedra no telhado, essas coisas, para o telhado não sair voando. As armas penduradas aqui, por exemplo, cordinhas, para fazer como se fosse uma vitrine, e tu tem aqui atrás mais um mural com armas, no caso na parede de madeira. Tu vê que tem uma alturinha aqui, claro, para não entrar água, né? Então, tipo, sei lá, tá usando tipo um pallet. Tu tem um gerador, provavelmente para fazer alguma coisa, para serrar alguma coisa. E aqui a gente tem umas explorações desse personagem que é o vendedor, né? Tipo, as roupinhas e tudo mais. Aqui a gente tem algumas explorações dos sobreviventes que a gente vê dentro desses acampamentos. Tu vê que as explorações aqui são feitas em cima muito mais do modelo da roupa, do corte da roupa, o tipo de roupa que faria mais sentido. Tu vê muitas sobreposições, né, de camisa, camiseta, o que eu acho que seria muito comum nesse caso, né, porque tu daria muito mais prioridade ter peças que tu conseguisse facilmente tirar e tu pudesse carregar várias, no caso, né, porque, enfim,
tá sobrevivendo. E também tu usar sapatos que fossem mais robustos, né? Então, tipo botas, ou talvez até um All-Star de cano alto, sabe? Enfim, coisas que fariam mais sentido, na minha opinião. E claro, eles estão meio despedaçados, mas rasgados, porque infelizmente tu tá lá faz um tempo, né? Aqui tu já tem umas explorações até com cores, né? Mas novamente cores blocadas, não tem um render muito forte. Aqui tu tem, acho que pra coisas pra cabeça, tá um pouquinho pixelado de ver, né, gente? Mas dá pra ver que tipo, são tipos de chapéu, touca, em cima de uma mesma roupa. E assim, vai fazer muitos NPCs, como é um jogo de mundo aberto, tu vai ter que ter essas variações, é inevitável, sabe? Não tem como tu não ter. Aqui a gente tem um sketch que parece quase que feito à mão, e eu acho muito legal ver que muitos desses sketches desse jogo tiveram esse tipo de preocupação, assim, né, de não ir direto nem pro digital muitas vezes, ficar num papel para tentar pensar isso de uma maneira muito mais simples, sabe? Acho que tem muito isso, às vezes, que o pessoal acaba tendo essa dificuldade quando vai pensar alguma coisa, de só pegar o papel e fazer com linha, só com forma, o que ele quer daquilo, mesmo que aquilo não fique bonito, fique altamente desenvolvido, sabe? Aqui dá pra entender muito bem que a gente vai ter uma parte de cozinha, tem uma parte de estoque de lenha, sabe? Tem um personagem aqui, sabe? Ah, aqui também alguma coisa da distribuição, como é que seria a entrada, teria uma ponte, que teria um trailer interrompendo aqui pra ninguém entrar, e teria tipo um córrego que passaria, sabe? Eu acho que esse tipo de trabalho aqui, por exemplo, ele vem depois disso que a gente acabou de ver. A gente tem essa ideia, pensa como é que vai ser, beleza, já tivemos a ideia de como é que vai ser. Vamos fazer uma blocagem muito simples no 3D, dá pra ver que tem uma blocagem aqui por trás, para começar a desenhar esses outros detalhes, novamente, só com linha por cima, sem usar 3D. Pensar como é que vai ser uma barricada, pensar como é que vai ser outros detalhes que vão ter em volta dessa estrutura. Dá pra ver isso aqui também, né? Isso aqui parece tipo uma entrada de banheiro, mas é muito mais prático até para tu poder pensar como é que funciona essas estruturas. Ah, vai ter uma escada para um guarda ficar aqui em cima, aqui vai ter um depósito, aqui vai ter uma mesinha. Bem interessante, na verdade. Acho muito prático essa maneira como eles pensaram, assim, E aqui os interiores, né? Os interiores eu acho muito interessante porque esse jogo, mesmo ele sendo de mundo aberto, ele tenta ter bastante seções interiores e elas têm muito detalhes, né? Tanto detalhes de pôster, como de objetos, como de escritos na parede. E aqui a gente vê essa aplicação em cima de provavelmente uma blocagem 3D, em que se desenhou por cima, para conseguir dar esses aspectos, assim, né? Bem legal, assim. E uma coisa que eu acho interessante também de falar desses interiores é que muitas vezes a gente tem essa percepção de que, como é que eu posso dizer, são tudo iguais, né? Só se repete os assets. E nesse jogo eles tiveram muito essa questão de, bom, vamos tentar fazer com que os interiores também sejam diferentes, assim como os exteriores, sabe? Então, nesse caso aqui é dentro de Hot Springs, a gente tem essa coisa dos panos pendurados, que é uma coisa que a gente não vê em outros acampamentos na parte interna, assim. Aqui parece ser uma versão de como é que era antes e como é que ficou depois. Em jogos pós-apocalípticos, tu vai ter que ter esse tipo de cuidado, porque, por exemplo, aqui os panos estavam tudo novinhos, tava tudo meio que no início, né? E aqui a gente vê que a coisa tá meio corroída. Tu já tem os móveis meio gastos, cadeira caída, bota suja, escritos na parede, os panos meio tudo trapento, assim, tanto o piso como ah, o teto já estão descascando, né? Esse tipo de pensamento de como é que era antes e como é que ficou é importante, sabe? Então, muitas vezes começa pela versão limpa, vamos botar dessa maneira, e depois a gente vai para a versão destruída. Ah, aqui é um outro acampamento. Bem legal que isso aqui eles pintaram por cima do 3D, né? Dá pra ver que aqui tem uma bruxada violenta. Mas foi muito pra tipo, olha, seria legal ter um galho aqui, seria legal ter uma coisa aqui, bota uma foto aqui pra mostrar uma coisa. Isso é bem comum, na verdade, quando a gente tá fazendo alguns cenários, né, de, bom, não ficou tão legal, principalmente um diretor de arte muitas vezes vai fazer isso, vai pegar o que tu fez e vai dar uma pintada por cima e além de tudo vai botar alguma foto, alguma coisa, pra ser mais breve, pra ser mais rápido nesse sentido, sabe? Aqui a gente tem um sketch de como é que é essa entrada, como é que seria pra ser. Uma coisa que eu acho que eu já falei em outros vídeos, é importante muito ter essa descortinada, né? Usar elementos, claro, do cenário para fazer esse frame, assim, né? Esse enquadramento quando tu entra num ambiente novo. E por que eu falo isso? Porque tu consegue esconder e gerar a surpresa. Então imagina, tu tá vindo assim
e daí tu passa por aquele arco assim, e daí se abre um novo ambiente, sabe? É quase como se fosse abrir uma porta. Gera uma sensação legal, assim, sabe? Diferente de, digamos, se a gente tirasse tudo isso aqui, e daí só entrasse aqui e tivesse tudo isso aqui meio que aberto, assim. Não causa a mesma, como é que eu vou dizer, sensação, assim, sabe? E tem lugares que tu passa no jogo que são basicamente alguns acampamentos abertos, assim, e a sensação que te dá é que é como se tu estivesse entrando num camp, não como se tu estivesse entrando numa fortaleza improvisada ou algo do tipo. Então, isso aqui tem um valor estético muito importante em termos de apresentação de ambiente, sabe? Tu ter portais, vamos botar dessa maneira. Ah, e é importante falar, né? É um jogo que ele tem uma ênfase muito grande na história, e a história é basicamente um romance, né? De um homem tentando encontrar a sua esposa. É bonitinho, é fofinho. E tem esses momentos, tem flashbacks que mostram como é que é a história deles. E eu acho que eles trabalharam isso muito bem, embora tem gente que vai dizer, poxa, a história é meio piegas, assim, mas assim, vamos botar. Eu vou dizer que na verdade acho que foi o melhor filme ruim. O melhor jogo de filme ruim que eu já vi, sabe? Porque foi muito bem feito isso, mesmo que a história seja boba, seja algumas coisas sejam previsíveis. Eu acho que funciona muito bem essa questão do drama que eles criaram aqui. Então, tipo, esse aqui é um momento que aparece de flashback. Dá pra ver que teve um ênfase muito grande aqui no mood, né? Em fazer essa separação de planos também. Tu tem a cachoeira lá atrás, tu vê que tem muito menos contraste nesse terceiro plano, daí tu tem esse segundo plano com os personagens, um estoquinho de madeira também, e um primeiro plano que tu tem essas árvores. Tu tem meio que essas bruxadas aqui também pra dar essa sensação. Tá muito legal essa composição, não tem muito mais o que comentar. Aqui a gente já tem algumas coisas dos flashbacks também. É legal esse retratinho aqui de quando os personagens se casam na história. Sim, vai ter alguns spoilers, desculpa. A gente tem aqui também um outro ilustração para mostrar como é que seria uma foto ou algo assim. Isso aqui é quase como se fosse um frame de um storyboard que acontece quando a esposa ensina o personagem principal a coletar plantas que são usadas depois no jogo. Então, claro, tenta justificar o personagem saber algumas coisas para não ficar aquela coisa, poxa, o cara sabe tudo, né? Ele é meio OP, assim, meio overpower. Mas não. Mas storyboards aqui, novamente contando a história de como é que foi a fuga deles no início do jogo. Bem legal aqui, né, que tem essa separação da câmera. Isso aqui é uma coisa que às vezes eu não mostro muito, né, mas isso aqui é basicamente mostrar o aspect ratio, né, qual vai ser o corte. Muitas vezes a pessoa, quando está fazendo a ilustração, ela tem que entender essa questão das margens e o que ela poderia cortar, o que ela não deveria cortar. ênfases, por exemplo, vou deixar a câmera atrás do personagem, um lado da cabeça dele, como é o caso aqui, né? Aqui a gente tem uns frames iniciais que são relacionados ao início do jogo, desculpa. E, novamente, eles tentando escapar. No caso, o Deacon bota a esposa dele aqui dentro desse helicóptero. A gente tem esse aspecto da montanha lá no fundo, que é uma coisa que aparece bastante. Tá chovendo para dar uma dramaticidade. Acho muito legal isso aqui. E depois, claro, para de chover. A esposa vai embora e fica os dois personagens, ele e o Boozer, no telhado e tem que se virar, sabe? Bem interessante isso aqui, né? Um photobash com uma pintura bem solta, mas novamente dá pra entender o clima que ele quer passar aqui. Até os personagens dá pra ver que eles estão bem bruxados, assim, mais aleatórios, mas assim, consigo entender, gente, novamente. Aqui a gente tem umas explorações para alguns dos infectados, né? Acho muito legal essa coisa da progressão, parece que é uma raiva, né? Tanto que o personagem está babando, espumando, depois ele começa a ter essa descamação de pele, começa a cair a pele em si. Aqui tem até os horas, mostrando mais ou menos como é que funciona esse efeito. E legal que eles usaram a mesma base, né? Então, esse tipo de exploração, tanto de roupa, como de pele, tatuagem e tudo mais, muitas vezes tu não tem que gastar tanto tempo pegando uma base. Às vezes pode pegar até uma base pronta mais genérica, seja um modelo 3D, alguma coisa do tipo, claro, sempre vendo se está dentro de licença de Creative Commons ou algo do tipo, e fazer essas explorações dando muito mais essa ênfase ao que tu quer mostrar de fato, né? Ao que tu quer mostrar. Enfim, bom, como eu falei, esse é um jogo que tem zumbis, né? Tem essas criaturas. Não são chamados de zumbis, né? São chamados de freakers nesse caso. Mas eles têm essas deformações e têm categorias diferentes. E aqui, aquilo que eu falei novamente, desenhar no papel, pensar ideias, pensar o que poderia funcionar. Aqui a gente tem até algumas outras ideias que não foram usadas, ideias que passaram, como por exemplo tem uns freakers meio crianças aqui, né? Mas eu acho muito interessante ver como isso aqui abre precedentes de pensar muito mais na questão da forma e simplificar o design num primeiro momento.
Aqui a gente tem esses freakers crianças, né? A gente tem acho que até um modelinho 3D aqui, mais ou menos como é que eles são, umas explorações em Photobash das roupas, como que tu encontra eles. Na verdade, esse frame é muito interessante que, claro, aqui isso lembra na verdade bastante como tu encontra algumas hordas, né? Durante o dia elas não gostam de ficar no sol, elas saem mais à noite e eles ficam tudo meio amontoados, assim, meio que dormindo. Então, em alguns pedaços do jogo tu leva um susto e vê que tipo tem uma galera lá assim, embaixo da ponte dormindo assim, e do nada eles saem correndo atrás de ti, como é o caso desse frame aqui, que eu acho fantástico esse frame aqui, porque ele pra mim conta o jogo inteiro. Tu tem o personagem lá em cima, né? Atirando nas hordas. Tu tem até um efeito de motion blur aqui nas bordas disso aqui, pra mostrar que tu tem uma ênfase de movimento. Então, tipo, deve ter um motion blur em cima de uma pintura, em cima de um photobash. E aqui dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, né? Tu tem os zumbis correndo atrás, em cima dele, eles sobem, meio que se amontoam um em cima do outro e vão subindo. E, cara, é bem desesperador, assim. Quem já jogou sabe, quem já. Não precisa nem jogar, eu diria. Bota um trailer, bota um gameplay ali no YouTube, tu vai ver o que se passa, assim. Mas acho muito bom isso aqui. Eu acho que isso aqui vende o conceito do jogo, assim. Tu consegue entender mais ou menos qual que é a ideia. E claro, tu tem até essa questão da edificação, da montanha aqui que aparece o tempo todo, né? Que é essa questão de estar no Oregon. E tu consegue vender também um pouco da localização, né? Não é uma coisa tão urbana. Aqui a gente tem uma exploração interessante que mostra como é que funciona essas hordas, né? Que, sei lá, hordas pequenas, como é que seria hordas maiores e como é que seria hordas absurdamente gigantes, assim, né? É importante falar que às vezes tu consegue pegar essas hordas e elas irem sem querer se montando. Digamos, tu passa por um desses infectados, daí passa por outro, quando tu vê tem, sei lá, 10, 15 atrás de ti. Mas as hordas maiores, elas têm 200, tem... Acho que a maior de todas tem 500, então a coisa fica muito louca depois de um tempo, assim, nesse jogo. Tem umas explorações aqui de como é que são alguns acampamentos. O Nero, que é uma parte do jogo, que é tipo uns cientistas. É legal novamente mostrar como que vai ficando deteriorado. Então tu pode até encontrar a mesma estrutura, mas ela vai estar em estágios diferentes dependendo da localização. Algumas vão estar mais em pé, algumas vão estar um pouquinho mais caídas. Algumas vão estar totalmente desmontadas, assim. Então muito interessante esse tipo de exploração mais isométrica justamente para mostrar isso. Aqui a gente tem umas explorações de algumas casas seguras, que tu tem tipo uns bunkers. Acho muito legal isso daqui, de fato, porque mostra como que funciona um bunker desses, e isso é muito baseado em bunkers reais, né? É basicamente um encanamento fechado que botam lá embaixo da terra. Tu tem esse tablado, claro, para deixar o chão regular. E tu tem essa entrada por cima, quase como se fosse uma chaminézinha, né? E aqui mais ou menos como é que seria a distribuição, onde fica a escada, onde é que poderia ficar as armas e tudo mais. E acho que isso é bem interessante no jogo em si, porque faz mais sentido quando tu vai fugir dos contaminados, assim, tu acaba entrando nesse lugar e eles não conseguem entrar, né? Porque, né, tu teria só uma escotilhazinha aqui pra entrar e pronto, fica isolado do mundo. Explorações, novamente, para partes icônicas. Essa é uma parte que tem dentro do jogo, que é uma loja, dentro de uma cidadezinha. Tu tem esse baita desse lenhador com essas panquecas aqui, ou seja, é uma lanchonete. E tu tem essa identificação visual das placas e tudo mais. Eu acho bem temático, assim, novamente como eu falei, os interiores parecem muito bem pensados, sabe? Eu gostei muito da parte de ambientes desse jogo. Eu acho que eles não têm uma repetição de assets, tem, mas ao mesmo tempo não tem uma repetição de ambientes, sabe? Os ambientes são realmente muito bem pensados. Cada casinha parece ter sido não sido só copiada e colada ali, né? As armas, sistema de crafting é uma coisa que é comum em jogos de survival, principalmente de zumbi, né? Tu poder customizar tuas armas. E assim, novamente, pega uma base de um baseball bat, né? De um taco de beisebol, e começa a adicionar essas outras partes. Como a arma é uma coisa sempre muito horizontal e muito chapada, assim, muito sem uma necessidade de uma tridimensionalidade, na hora que tu vai fazer esse tipo de exploração, tu pode simplesmente usar fotos, como foi usado aqui, e fazer esse tipo de photobash, dá pra entender claramente. Isso é muito comum em fazer, por exemplo, também em armas de fogo, claro, que foi feito com uma arma branca, que é esse taco de beisebol, botando engrenagens de carro, botando lâminas, improvisando em cima de materiais, assim. Até o cabo mesmo, tu vê que tem fita isolante, tu vê que tem, sei lá,
uma gaze, alguma coisa que foi enrolada aqui para dar essa parte para conseguir ficar segurado mais fácil, né? Aqui a gente tem armas improvisadas também, granadas que tem usam relógio, usam celular para ser um pouco mais como é que eles chamam? Bomba com tempo, né? Então tu tem aqui essas pipe bombs também, né? Que é bomba de pino, né? Com um relógiozinho nesse sentido. Parece uma coisa meio MacGyver, mas é aquela coisa, um jogo de survival tu não vai ter acesso a uma tecnologia muito assim, né? Então tu vai ter que inventar umas coisas. Aqui tem uma parte das cavernas, que é uma parte muito tensa também, muitas vezes tu encontra hordas, encontra várias coisas assim. O que eu gostei foi justamente desse corte isométrico aqui, para justamente mostrar como é que seriam as sessões, né? Embora seja um ambiente fechado, tu tem que conseguir, claro, na hora de explicar essa ideia, mostrar como é que vai ser toda a parte estrutural dentro. Vai ter um poço aqui, aqui vai ter luz, aqui não vai ter luz, aqui vai ser uma área mais aberta, aqui vai ser uma área que vai ser mais caverna. Aqui, como dá pra ver aqui, ó, vai ter uma uma horda hibernando nesse canto. E daí qual que é o caminho que o player deve fazer novamente? Pensamento de level design. Tem uma passarelinha aqui, ele vai ter que pular aqui, ele vai ter que cruzar aqui, sair por essa porta. Eu acho bem importante esse tipo de coisa, assim. E claro, como é que é a entrada desse tipo de caverna, né? Pra não ser sempre a mesma coisa. Se ela vai ter umas, sei lá, tábuas com suporte, se ela vai estar fechada e tu vai ter que abrir ela, se ela vai ter, tipo, uma casinha aqui bonitinha, sinalizando bem, se ela vai estar mais escondida, no caso, né? Se ela é, tipo, uma fenda que o personagem às vezes tem que entrar de lado, que é uma coisa que se usa bastante nesse jogo. E o que é isso aqui? Bom, as estruturas do chão, né? Se a gente vai ter um chão para correr um carrinho, se não vai ter um chão com carrinho, se vai ser mais cheio de pedregulho. Como é que é esse tipo de parede, assim. Bem interessante, na verdade, essa apresentação deles aqui. Uma coisa que também se faz mais pra frente, claro, dá pra fazer isso em um primeiro momento, como eu disse, um planejamento e tudo mais, mas nada impede que lá na frente se volte atrás e diga, olha, não tá tão legal isso daqui, vamos pensar como fazer isso aqui ficar mais icônico. Como é o caso disso daqui, que eu acho que é dentro de uma parte que tu vai tipo numa usina hidrelétrica que tu tem que liberar e tu tem uma entrada dela e tu quer mostrar que tem um ninho, né? Dentro dessas hordas, as hordas fazem uns ninhos e eles têm essas galhadas e tudo mais. Então, olha que interessante, novamente aquela ideia do portal, né? Tu vai passar por um portal que ele é icônico, chama atenção e ele vai te abrir para um novo ambiente. Então, novamente, é como se fosse descortinar, sabe? Tu quer apresentar um ambiente para o jogador e transformar aquilo numa experiência diferente do que ele viu até então. Ele até botou aqui no caso, né, o personagem aqui no cantinho, só para enfatizar mais ou menos o que ele vai cobrir da tela e o que vai ser apresentado. E olha que interessante justamente o fato de que outros detalhes ficam na direita. Detalhes aqui na esquerda são menores justamente para tu dar esse respiro para o local que o jogador vai estar. Enfim, coisas de gameplay que a gente tem sempre que se atentar, né? Aqui a gente tem explorações de photobashes em cima de roupa. Olha que interessante, usaram novamente um modelo em pose. A gente chama. Tem duas poses, na verdade, que são muito importantes para personagens, para rig. São a pose T e a pose A. Aqui vamos dizer que é uma pose A, assim, T, não sei. A pose A, no caso, ela é caracterizada por ter essa parte aberta aqui no meio das pernas e ter os bracinhos mais caídos de maneira natural, né? A pose T é aquela coisa um pouco mais rígida, teria os braços assim, né? E as pernas mais juntinhas. Então, até acho a pose A um pouquinho melhor para fazer esse tipo de coisa, então funciona muito bem aqui. Dá para ver que tem um misto de pintura com photobash, justamente para ser bem breve aqui. Fez as aplicações e também tem muito uma ênfase em querer sinalizar através de cor, como dá para ver aqui, a gente tem essas cores que são amarelo, vermelho, preto e o branco, que é justamente para distinguir entre facções, entre os tipos de inimigos que a gente vai ter dentro do jogo. Eles também têm uma indicação de qual arma que eles estão usando aqui, né? Qual arma eles vão carregar. Alguns props que vão estar carregando, tipo, vai estar carregando um galão de gasolina. Aqui a gente tem uma exploração de uma cabana. Eu não lembro que parte acontece essa cabana, mas eu achei bem legal esse frame aqui, porque ele mostra várias coisas, né? Além da cabana, ele mostra que tem uma caverna aqui, mostra que tem uma cachoeira, mostra que tem uma falésia aqui atrás, que a gente está em volta de pinos. Bem interessante, tem um córrego passando. E aqui a gente já tem explorações um pouquinho mais isométricas ou ortográficas, né? De mostrar como é que vai ser, pensando novamente em gameplay,
a distribuição das casas, qual vai ser a área que o personagem vai transitar, o Navy Mesh que chamam. E aqui a gente tem a versão preto e branco, né? Foi antes do cara pintar, no caso. Imagino que ele fez esse desenho e depois fez uma pintura por cima. Falando em uma das gangues que a gente enfrenta, tem uma delas que se chama Reapers, que são personagens que querem ficar mais próximos dos infectados, acham que todo mundo vai ter que morrer e tudo mais, e eles têm esse culto muito louco de se cortar. Mas o que eu acho legal dos Reapers em si é essa questão da linguagem visual, né? Tanto do visual deles serem todos carecas com cortes e cicatrizes na cara, como também essa questão da apresentação deles em outras coisas, claro. Tem a questão das roupas, são sempre rasgadas, ou eles estão sem roupa praticamente, estão só sem camisa, assim, só com uma calça. Mas também o uso de cores, são cores muito mais terrosas, né? Tu não vê eles usando azul, por exemplo. Muito difícil, então tipo, é tudo muito puxado pro vermelho. E também essa questão do uso do shape design mais pontiagudo para tudo, para justamente mostrar que, olha, esses caras são mais perigosos. Imagina que se tudo fosse arredondado, se tudo fosse quadrado, não ia passar essa sensação, com certeza. E isso pode ser visto aqui nesse tipo de edificação deles, como eu falei. Muito uso das pontas. Então, como é que a gente consegue aplicar isso dentro do que a gente já tem apresentado dentro desse universo? Claro, vamos pensar que eles vão pensar essas edificações usando árvores cortadas, mas ao mesmo tempo essas árvores elas têm essas pontas que são, no caso, galhos, que eles não cortaram direito, então parece quase como se fosse essa coisa da linguagem visual que a gente tem numa rosa com espinhos, por exemplo, sabe? Só claro, sem a parte da rosa. Então, fica muito parecido quando tu olha essas edificações. E claro, a improvisação que tem em cima delas também, a questão dos panos estarem sempre cortados, que novamente, mesmo que pareça que não, um pano quando ele está cortado assim, ele faz pontas também. Olha só que interessante, né? Então tu tem repetição de pontas em vários motivos. E uma coisa que eu acho legal é que eles fazem esses enjambres aqui que lembram muito a parte dos ninhos. E como eu falei, eles são uma gangue que tenta se assimilar a eles de certa maneira. Então vira um misto de algo manufaturado com algo mais natural. Fica bem interessante, na verdade, essa parte dessas edificações e desses totens que eles fazem, como é o caso aqui, né, que eles botam. E claro, tu tem as pessoas, né, enforcadas, que não precisa nem falar nada sobre isso, né, ou torturadas aqui, como a gente consegue ver nesses desenhos aqui, certo? Tipo, mas novamente, olha como tem ângulos aqui, até na maneira como eles fazem essa parte, assim, de ter as pessoas nessas partes. Enfim, é bem louco. Aqui a gente tem como se fosse a base deles. E assim, pegaram uma edificação e justamente botaram esses elementos visuais, tanto de ter as iconografias deles, como ter os panos cortados, como ter essas galhadas, assim, por tudo. Então parece que tá tudo meio morto também, até as cores, é tudo muito puxado para algo terroso, assim. Como eu falei, todas essas estruturas nesse jogo me parecem muito identificáveis, sabe? Nada parece muito repetitivo ou muito alheio. E novamente, os interiores também, muito únicos. Os interiores deles têm essa invasão, parece quase uma teia de aranha também, né? Essa coisa de ter esses galhos assim entrando, o chão todo meio quebrado, sabe? Novamente, os panos pendurados, coisas pintadas nas paredes. O chão parece que tá caindo, como é que eu vou dizer? Não é bem cipó que eu quero dizer, essas estruturas mais naturais, assim, sabe? Então, cara, funciona muito bem, dá pra entender claramente quando tu troca de um ambiente interno para outro ambiente interno, sabe? Aqui a gente tem uma parte que já indo mais pro final do jogo, é uma área que decidiram cortar todas as árvores para poder ver as hordas, achei essa ideia muito boa. Dá essa sensação de que caiu quase como se fosse uma bomba, assim, né? E porque deixa um espaço muito aberto e ao mesmo tempo deixa tudo muito cinza, né? Então passa uma sensação muito interessante. Aqui a gente tem uma das cidadezinhas que tem. Eles foram muito fiéis, eu diria assim, essa coisa de cidade do interior dos Estados Unidos, né? Principalmente na região deles. Então, tem esses mercados locais, com toda essa parte de tipografia. Isso aqui não tá nada à toa, essas plaquinhas, sabe? Elas estão tudo muito bem pensadas, teve todo um pensamento por trás. E ter essa coisa de pensar que a cidade estava funcionando antes de dar esse problema. Então, tu tinha caminhões de madeireira, tu tinha policiais, tu tinha ambulâncias, tu tinha outros caminhões com mercadorias, enfim, pessoas normais, civis que estavam indo em algum lugar.
Então, muitas vezes tu vê histórias quando tu passa por esse tipo de coisa, assim, sabe? Tu tenta entender o que aconteceu ali. Uma das outras áreas da parte final, mas do jogo, que tem essa ilha, que é Wizard Island, que é a Ilha do Mago. Essa ilha eu acho muito interessante, novamente, iconografia, gente. Ela tá no meio de um lago e ela tem esse formatinho, né, como se fosse um vulcãozinho. E só pode ser acessada por essa região de madeiras aqui, né? E, cara, muito. Não tem muito o que falar. Eu acho que quando tu vê a primeira vez, e justamente tu chega numa parte mais alta e tu olha pra baixo e tu vê ela, tu fica um pouco impressionado, porque novamente tem aquela questão de descortinar. Até aqui tu tem toda essa estrutura que te tapa e que tu não. Como é que eu vou dizer? Tu não tem acesso a essa visão, e quando tu chega lá no topo e tu olha pra baixo, tu tem essa surpresa. E eu acho que isso é muito importante, porque parte do nosso trabalho é justamente conseguir impressionar as pessoas de certa maneira, trazer algo diferente, trazer algo novo, trazer uma surpresa. Bom, continuando aqui. Aqui a gente tem os sketches dessa Wizard Island, mostrando, aqui vai ser uma doca, aqui vai ser uma área mais, enfim, administrativa, aqui vai ter uma antena, aqui, enfim, onde é que vai ficar cada coisa, assim. Bem interessante ver que isso aqui parece que foi feito num caderno, né? Parece que foi feito a lápis. Acho bem legal, na verdade. A mesma coisa vale pra isso aqui, na verdade, né? E novamente, olha aquilo que eu falei. Todos os ambientes são muito iconográficos quando se trata de troca de facções e de, enfim, tipos de pessoas que moram nesse mundo aberto, sabe? No caso dessa Wizard Island, é onde mora uma milícia, e as milícias eles estão dentro de tendas militares. Então, tu tem muito essa coisa do ênfase desse tipo de cor esverdeada, mais militar, uh, muito uso de pano, né? Justamente por causa das tendas. E muito organizadinho tudo também. Então, justamente para não ficar aquela coisa tão caótica que a gente viu ao longo do jogo em vários outros ambientes. Aqui é uma área interna em que eles criam plantas, tem tipo um laboratóriozinho, bem improvisado, mas ao mesmo tempo dá para entender. E até a troca de cores, olha só que interessante, gente. O chão já é verde, a parede também. Quer dizer, o chão é azul, a parede já é azul, sabe? Que vai totalmente contra muito do que a gente viu até agora, né, nos ambientes internos no resto do jogo, sabe? Um dos inimigos que tem, fora os infectados, a gente tem alguns animais que estão infectados. Então, nesse caso, a gente tem o corvo. Eu gostei muito disso daqui. Esse sketch de linha aqui mostrando versões desse corvo, ou talvez evoluções, né? O quanto ele vai perdendo pelo em certas partes. O bico ser diferente, mais comprido, menos comprido. E aqui a gente já tem um photobash com pintura, para mostrar mais ou menos a textura, né? E, claro, como é que o player lida com eles, que pode matar com uma espingarda, ou uma maneira que eu achei melhor, que é botar uma coisa que chame a atenção deles e jogar uma bomba. Porque, enfim, gosto de ser mais rápido. Parte visual. Novamente, de tu ter essa identificação visual dos ambientes e tu ter iconografias específicas aqui, tu tem esses emblemas que são usados pela milícia, né? Então tu muitas vezes vai ter isso estampado em algumas partes das paredes ou no próprio uniforme deles, para diferenciar justamente eles do resto dos outros personagens e das outras facções que a gente tem dentro do jogo. Aqui é meio que uma repetição daquilo que tem antes, eu acho que sem querer eu botei de novo. Mas assim, eu acho muito legal e acho muito válido esse tipo de board comparativo, de tu ter todos esses personagens lado a lado, para justamente conseguir entender o que está funcionando em um, o que não está funcionando em outro, o que deveria regular entre eles, o que deveria diferenciar entre eles. Aqui a gente vê muito essa questão da ênfase da cor, né? Mas justamente para ficar mais fácil de conseguir distinguir na hora que tu tá tendo gameplay, pensar se essa cor, por exemplo, tem que ser mais vibrante, tem que ser menos vibrante, porque para poder identificar e, sei lá, não matar o cara errado, vamos botar dessa maneira. Aqui a gente tem um dos veículos que aparece, que na verdade é bem brevemente, né, que é um dos caminhões que a gente usa bem na parte final, baita spoiler aqui, mas que tu vai explodir essa base da milícia. E tem todo um plano de botar um combustível aqui atrás para fazer essa explosão. O que eu achei legal foi justamente ter essa exploração aqui de linha, mostrando como é que funciona. Provavelmente tem uma blocagem 3D aqui por baixo, bem simplificada, né? Só explicando mais ou menos esses detalhes, assim, né? Vai ter grade aqui, vai ter placas aqui, para justamente parecer mais improvisado. Vamos botar uma parte dentada aqui embaixo. Ficou bem legal, na verdade. Não tem muito o que
colocar mais aqui, né? E aqui a gente tem... Isso aqui parece muito mais pensamento de level design. Também é uma das partes finais do jogo. Como eu mostrei lá atrás, aquela imagem da horda chegando e aparecendo dentro daquela parte do moinho, da serraria, né? Aqui a gente tem tipo uma planta, quase uma planta baixa ortográfica aqui, isométrica, de como é que é essa serraria. E isso aqui é importante, não adianta, gente, porque tu precisa pensar, olha, o player vai passar por aqui, tem essa parte interna aqui que ele pode cruzar. Eu fico imaginando quantos testes tiveram para justamente poder fazer isso. Se vocês procurarem lá trailer, Days Gone, Sawmill ou Serraria, vocês vão achar que é o trailer mais conhecido desse jogo, se passa justamente nesse ambiente, assim. Então, esse tipo de coisa é muito importante, mesmo que a gente vá pensar em aspectos visuais, no sentido de como é que é esse tipo de madeira, como é que é esse tipo de edificação, a gente ainda tem que ter esse pensamento mais de layout. E aqui eu acho que é bem na parte finalzinha do jogo, que tem uma parte interna lá da milícia, tem umas cavernas, e o que eu acho legal, vou repetir pela 10ª vez, partes internas diferentes. A gente tem cavernas antes, mas essas cavernas das milícias, elas têm essa diferença de tu ter essas tubulações aqui, que é para passar ar, tu tem luz, óbvio, né? E tu tem objetos, livros, e tem também, sei lá, bandeiras penduradas. Nessa parte que bem no finalzinho ainda tem essa coisa de tu ter uns flares jogados para dar mais essa ênfase, essa dramaticidade, puxar o vermelho pro ambiente. Eles conseguiram fazer esses momentos serem bem únicos, na minha opinião. Então, cara, eu realmente achei esse jogo legal. Embora o pessoal tenha muitas críticas e tudo mais, mas eu acho que ele foi um jogo que se comprometeu a fazer uma visão diferente, trazer algo novo pro gênero, e ele conseguiu, na minha opinião, sabe? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like, compartilhem com seus amigos, compartilhem onde vocês quiserem. E se vocês quiserem aprender mais sobre como fazer cenários e concept art, eu tenho um curso na High School. Vocês podem acessar por highschool.com. Lá dentro vocês vão ter o curso Cenários Detalhados em 3D e 2D. Vocês podem comprar eles tanto de maneira avulsa, como vocês podem fazer a assinatura na High School. Eu recomendo essa segunda opção, porque daí vocês têm acesso a vários outros cursos na área de arte digital. Então é isso, galera. A gente se fala na próxima. Valeu!